Fala aí, rapaziada, tudo certo? O Botafogo perdeu mais uma no Campeonato Brasileiro. Na noite de ontem foi no clássico contra o Vasco em São Januário, a derrota por 1-0. E as pessoas que acompanharam essa partida, inclusive eu, nós ficamos com a sensação de que o Botafogo deixou muitos espaços para o Vasco. De certa forma, né, em momentos em que o Botafogo estava se defendendo, parecia um tanto quanto desorganizado. E aí na segunda etapa, quando teve que propor o jogo, né, quando teve que ter mais paciência para criar oportunidades, ficou evidente também o problema ofensivo da equipe, que é ter um repertório maior para criar chances de gol. Mas eu queria falar exclusivamente dessa questão defensiva, né? Que ao longo do campeonato foi uma referência do Botafogo. O Botafogo ainda tem a melhor defesa do Campeonato Brasileiro, mas chegou no momento em que tinha apenas 15, 16 gols sofridos. Mas voltando para a partida contra o Vasco, eu separei o lance do gol da equipe adversária, né, o gol da vitória inclusive, que fica muito evidente esse problema defensivo. Não foi um, não foi dois, foram três ou talvez, dependendo da interpretação, mais erros da equipe, que custou caro, né? Esses erros custaram caro para o Botafogo ter tomado o gol. Então logo após a vinheta nós vamos te mostrar aí o Botafogo totalmente desorganizado nessa questão defensiva, que culminou com o gol do lateral direito Paulo Henrique. Mas antes, queria pedir a sua ajuda a esse trabalho independente, se inscrevendo no canal, ativando as notificações e curtindo esse vídeo. Sem mais delongas, roda a vinheta, bora pro conteúdo. Bom, rapaziada, todo mundo sabe que o Botafogo se defende numa marcação por zona, né? Geralmente não há muitas perseguições de jogadores indo atrás de outros, né, do adversário para caçar, né? Correndo muitos espaços de campo. E é geralmente num 4-4-2, né? Com a linha defensiva dos 4 zagueiros, né? 2 laterais e 2 zagueiros. Depois outra linha de 4 com o Júnior Santos, Danilo Barbosa, né? Com o Marlon Freitas é o titular, mas o Marlon não atuou contra o Vasco. Tietê e o Vitor Sá pelo lado esquerdo, Eduardo e Tiquinho um pouco mais à frente. Só pela imagem a gente percebe uma equipe mais desorganizada, né? A gente já percebe que o Eduardo está atrás dos 2 volantes. Por quê? Porque aí a gente tem que analisar a partida, não é só a gente ver e falar, não, tá tudo errado. Porque o Botafogo teve uma decisão de quando a bola entrar no corredor lateral, né, então quando o Vasco tiver a posse e buscar construir pelo lado, haver um encaixe de marcação, né? Então é uma marcação individual ali no setor. Tá vendo que o Danilo Barbosa tá no jogador do Vasco, o Tietê também, e o Júnior Santos a mesma coisa. Só que assim, eu acho que a tomada de decisão foi um tanto quanto equivocada, aí já é opinião, né? Principalmente pelo que se desenrolou aí depois o lance. Porque o Danilo Barbosa e o Tietê, que são os 2 volantes, os 2 caras da proteção da área, estão totalmente desligados, totalmente fora aí, num vão muito grande dos zagueiros. Tanto que o Danilo Barbosa, que em tese, o primeiro volante, está aberto pelo lado direito para fazer a pressão. E o Tietê, inclusive, está à frente do Eduardo, que a gente já falou. Só aí já está o primeiro erro que a gente percebe. Outra coisa, o vídeo não vai mostrar, tá? E a gente não vai colocar, por conta de direitos autorais, enfim, pode dar problema para a gente aqui do canal. Mas, a partir do momento que o Piton vai receber essa bola, o Lúcio Flávio lá do banco já grita pro Vitor Sá, que tá aqui na setinha aqui embaixo, apertar a marcação, subir a marcação. Só que o Vitor Sá fica no meio do caminho. Então, como há um espaço muito grande entre o Vitor Sá, porque o passe vai sair do Piton pro Maicon, o ideal seria ele ficar, né? Se ele vê que não vai chegar no Maicon, se ele vê que não vai conseguir roubar a bola, o ideal é você ficar. O que não pode acontecer é ficar no meio do caminho. E o Vitor Sá ficou no meio do caminho. Outro erro, percebam, passe do Piton vai sair, o Sá fica no meio do caminho, né, exatamente o que a gente acabou de citar, ele não vai conseguir chegar nessa marcação do Maicon, e isso vai gerar um outro problema que a gente já citou. E olha onde estão Danilo e Tietê. Mano, a bola saiu do corredor lateral, beleza, a intenção é você
realizar esse encaixe, realizar essa marcação individual no setor. Mas a bola saiu do setor, volta para recompor na linha de marcação. O Michael tá recebendo, o Paulo Henrique, né? Depois dessa bola, o Paulo Henrique vai receber essa bola e o Tietê e o Danilo Barbosa ainda estão no encaixe de marcação do outro lado da jogada. Eles demoram muito para recompor na linha de marcação, demoram muito para proteger essa entrada da área, né? A entrada do funil. O passe do Michael vai sair, né? O Vitor Sá fica no meio do caminho. Mais um erro novamente, né? O Marçal demora para reagir nessa marcação do Paulo Henrique. Quando ele percebeu que o Vitor Sá já saiu para dar o bote, mesmo que o Sá fique no meio do caminho, o Marçal já tinha que ter encostado no Paulo Henrique. Teve mais esse erro de tomada de decisão. Aí tem também o mérito do Paulo Henrique de dar esse domínio orientado, né, de primeira para já sair da marcação do Marçal. O Gabriel Peck, que está aqui na setinha, teve uma leitura muito boa para arrastar a marcação do Bastos, para liberar ainda mais espaço por dentro. E esse retângulo que a gente desenhou é justamente aquilo que a gente citou lá no início da análise. O espaço na entrada do funil está totalmente aberto porque Danilo Barbosa e Tietê ainda estão lá, cara. Ainda não recomporam na linha de marcação, ainda não protegeram essa entrada do funil. E isso, cara, é fatal. Mas se você não proteger o centro, se você não proteger esse espaço fundamental onde saem muitos gols, um abraço, cara. Danilo e Tietê demoraram muito para reagir. Vou soltar o vídeo, o Paulo Henrique consegue carregar, né? E mais uma vez, cara, o espaço ainda se manteve, o Paulo Henrique tá quase dentro da área, o Danilo tá ali perto do juiz, o Tietê nem aparece na imagem, o Peck fixa o Bastos, né? O Peck também foi inteligente para arrastar a marcação e fixar o Bastos para liberar ainda mais espaço por dentro. E o retângulo é aquilo que a gente já citou. Danilo e Tietê não recomporam na linha de marcação, abriu esse vão muito grande e o Paulo Henrique consegue fazer o gol. Vai cortar para a perna esquerda, né? E consegue finalizar para fazer o gol do Vasco. Isso não pode acontecer para uma equipe que quer lutar pelo título do Campeonato Brasileiro. Meus amigos, problema defensivo que o Lúcio Flávio vai ter que solucionar já na próxima rodada, no confronto direto contra o Grêmio no Newton Santos, né? Além disso, tem que haver uma mudança de postura que a gente está vendo o Botafogo, de certa forma, muito apático, que a gente não viu, principalmente no primeiro turno, naquela campanha fantástica que a equipe teve. Enfim, vai ter que ter mudanças bem bruscas, principalmente de postura, principalmente de concentração, para que o Botafogo consiga retomar aí o rumo das vitórias ainda nessa luta aí pelo título do Campeonato Brasileiro. Se você gostou do conteúdo, não se esqueça de ajudar esse trabalho independente, se inscrevendo no canal, ativando as notificações e curtindo esse vídeo. Um grande abraço e até a próxima.